Filipenses capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas que considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que precede a lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu tenha já recebido o que é obtido à perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores de Deus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a sua glória está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar-se em todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Amém? Eu gostaria de dividir os comentários que eu vou trazer aqui em duas partes. Eu vou tentar fazê-lo a primeira hoje e a segunda, se tiver oportunidade, no próximo domingo. Esse é um texto extraordinário, um dos nossos principais, cujas repetidas vezes nós ouvimos na igreja, desde criança, quando éramos da Assembleia de Deus e outras igrejas das quais eu passei, batistas tradicionais, presbiterianas. Já ouvi esse texto numa igreja luterana, em algumas igrejas tradicionais, e ele vem nos acompanhando por toda a formação cristã. E para mim é de uma profundidade de riquezas e de interesse cristão. A sofisticação com que Paulo trata nos dá uma abordagem muito difícil de que consigamos fazer, pelo menos eu tenho uma dificuldade muito grande em ser conciso. A dificuldade da concisão é que não é fácil um texto como esse, que eu não tenho a pretensão de elucidar para vocês, mas apenas fazer alguns comentários que a gente consiga fazer em 10, 15 minutos. Então é necessário a gente, historicamente, ir um pouquinho para trás,
para começar a captar essa imagem desse texto e trazer os cenários dos quais a gente lê, para nós entendermos quem, por quê, onde, quando e onde. Nós estamos tratando desse texto escrito pelo apóstolo Paulo, cujas a Bíblia tem 66, o Novo Testamento tem 27, das quais 13 Paulo escreveu. Então observe que quase 50% do Novo Testamento foi escrito por essa figura numérica de conhecimento singular, um homem dotado de um conhecimento pleno desde a sua infância, acredito que do nascimento. Então, a profundidade com que Paulo escreve as suas cartas, e você lendo, você fala assim, não está difícil, é algo muito simples. Mas a profundidade com que ele traz, e sendo Paulo quem foi e quem se tornou, dada a importância, não do que ele se tornou, mas dada a importância geral desde o nascimento, e o propósito específico que Deus tinha para Paulo, eu entendo que a riqueza desse texto é dificilmente alcançável aos olhos humanos e aos comentários de qualquer humano que possa fazer. Você tem um homem preso, do ponto de vista histórico, Paulo se encontrava preso em Éfeso. Alguns historiadores dizem que era em Cesareia, a maioria deles há um consenso de que estava em Roma. Ele se refere à guarda pretoriana, então a probabilidade grande de que ele se encontrava preso em Roma. Obrigado, irmão. Então, Paulo preso, ele escreve essa carta aos Filipenses, e no começo do texto do capítulo 1, ele mesmo diz que a mim, eu não fico desgostoso, não me dá sensações ruins de escrever para vocês as mesmas coisas que eu tinha escrito antes, ou que eu tinha falado antes. Paulo já tinha tido esse contato com os Filipenses anteriormente. Era mais um dos seus ensinamentos, e de que esse é um homem pleno, salvo, é um homem absolutamente resolvido, que sendo quem foi e estando preso, você vê que ele não trata com dores, ele não fala de sensações ruins, ele não fala com sanguinidade. Ele está preso, mas parece que ele está absolutamente tranquilo e feliz quando ele remete aos Filipenses, outra vez, novamente, os mesmos ensinamentos, levando nós a entendermos que é natural e que desde que o mundo era mundo, as pessoas necessariamente precisam ser ensinadas repetidas vezes os mesmos assuntos. Não foi diferente com os irmãos de Filipenses. Então, Paulo escreve a Filipenses. Filipenses vem uma homenagem a essa cidade muito próxima de Roma. A população era geralmente soldados aposentados, todos eram gentílicos, em sua grandíssima maioria, 90% dessa cidade, gozava, devido aos seus moradores terem sido funcionários do Império, funcionários romanos. Então existiam algumas situações históricas, políticas, que abasteciam aquela cidade com algumas situações pormenores mais tranquilas, cuja lei não era tão dura como em algumas outras. E por ela ser efetivamente gentílica. A cidade foi dada o nome porque ela foi uma das cidades em homenagem a Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, dos quais a gente já assistiu muitos filmes. E realmente foi um humano que dividiu a história dos grandes reinos e das grandes conquistas que fez. Então Paulo, quando escreve a eles, Paulo diz, olha, eu vou começar a falar com vocês as mesmas coisas que nós falávamos antes. E que eu costumo falar, essa semana eu falei muito, ano de eleição, né? Tivemos o 7 de setembro hoje, lotado em Brasília. Fazia medo. Você como Brasil é público, aquele povo todo. E eu fiquei pensando sobre os acontecimentos recentes e eu fiquei repetindo muito essa semana, dizendo, engraçado, né? As gerações vão passando. Gosto de uma frase de Dom Ramos Cavalcante: a história é um cemitério de reinos, com todos no fim são exclusivamente esqueletos, apenas, todos efetivamente.
Então, os maiores reinos, os maiores ícones, as maiores pessoas, os grandes personagens, as grandes guerras, os grandes triunfos, as grandes conquistas, todos se resumiram a um esqueleto, menos um, chamado Jesus Cristo. É por isso que é a razão da tradição de nossa fé estarmos aqui, no domingo à noite, que poderíamos estar relaxando, descansando, estar aqui, eu estou falando em logo, porque se estamos em casa permanecemos dele, mas é a razão principal do que a gente faz, do que a gente crê, do que a gente acredita, porque a gente vem. Então, Paulo traz para eles aquela ideia de que, olha, eu vou descrever novamente a vocês, porque eu estou vendo que o cenário que outrora eu já tinha posto, lembrando, uma cidade com um contingente de 90% de pessoas gentílicas, não cristãs, não judeus. E ele diz assim, olha, eu vou escrever a vocês a mesma coisa, porque vocês precisam ter cuidado. E ele coloca 3 grupos de pessoas, iniciando com: tomem cuidado com os cães, tomem cuidado com os maus obreiros e tomem cuidado com a falsa circuncisão. 3 elementos dos quais a gente necessita voltar. É cansativo, muitas pessoas estão exaustas de ouvirem e terem a respeito, mas é necessário, porque sempre tem um irmão novo e a gente às vezes esquece de alguma coisa. E que esses 3 grupos dos quais Paulo menciona não está relacionado os cães a animais, negativo. A Bíblia utiliza esse termo cães para aquelas pessoas cujo jugo e a atividade existencial se dá ao que está ligado à maior imoralidade da época. São as pessoas cuja sujeira, cuja a responsabilidade moral são das piores estirpes possíveis. E ele diz, olha, cuidado com esse tipo de pessoas. Não satisfeito, podendo enumerar tantos outros, ou podendo se resumir a esses, ele diz, olha, cuidado com os maus obreiros. E maus obreiros, cães. Apocalipse fala que quem ficarão de fora? Os cães ficarão de fora. E ele diz, e agora tome cuidado com os maus obreiros. E os maus obreiros estão onde? Não estão fora, estão dentro. E ele diz, olha, cuidado com esses, porque vão se utilizar da posição de ensino que se tem. E lembrando, é importante a gente puxar o contexto da época e lembrar que o templo naquela época, as sinagogas, e obviamente posterior à morte do Cristo, houveram perseguições das mais infinitas. De forma muito clara, se reunir era algo escondido, era algo difícil, era algo cuja a pena não seria uma pequena multa, se houvesse naquela época um grande ministro, não. Era capacitado como uma pessoa a morrer, porque se identificava como cristão. Então não era esse domingo, essa segunda-feira, o círculo de oração, não. Era algo estúpido, era algo que podia levar a uma pena capital, era algo que você podia morrer. Era algo que, sendo identificado como a morte, era certa. Então estavam todos sempre cautelados, escondidos, luz escuros, iluminação pública não tinha. Então esse era o cenário de ser cristão. E ele diz, olha, tome cuidado com esses grupos. E ele usa os maus obreiros e dá a terceira observação, que não é o cuidado com personagens, mas cuidado com um rito processual, que é a circuncisão. Problema gigantesco na igreja daquela época, problema gigantesco, muito abordado em Gálatas, é uma aula sobre circuncisão. E que Paulo, a maioria das pessoas, obviamente, sabem, mas o que era a circuncisão? A circuncisão foi um pacto que Deus primariamente fez com um grande personagem chamado Abraão, aos 99 anos de idade. Imagina, na nossa cabeça, hoje, uma cabeça contemporânea de 2024, lembrar da circuncisão, ou estudar sobre ela, ou aprofundar ela, eu não vou negar a vocês. Eu trago algumas piadas minhas que eu não compreendo, às vezes, porque essa fixação tão grande, principalmente no Novo Testamento, de ter que circuncidar alguém. E a circuncisão, naquele pacto que Deus fez com Abraão, Abraão imputou assim, pegou uma faca ou um cutelo, o prepúcio do pênis, a carninha superior. Veja, a gente falar uma coisa dessa hoje não é estranho, não sou estranho, mas foi um pacto que Deus fez com Abraão.
Então ele pegava o prepúcio do pênis e Abraão infligiu assim, e cortou a partezinha da pele superior. Isso virou o rito judaico, do qual todo judeu, todos sem exceção, ao 8º dia do nascimento, era levado ao conselho e era feita a circuncisão no bebê aos 8 dias. Que coisa interessante, né? E aí passa o tempo, com o conhecimento primário, a gente diz, poxa, que maluquice. Nada mais é do que na medicina moderna hoje já diagnostifica como fimose. A criancinha vai ter um prepúcio no pênis maior, por uma questão de higiene e por naturalidade na vida de adolescência, adulto, casamento, procriar e etc., se faz a cirurgia. Observe, isso foi feito um pacto em Abraão. Contudo, naquela época, ser circuncidado era um pressuposto, se não o maior, para alguém ser salvo ou não ser. Imagine que coisa extraordinária, curiosa, quiçá bizarra. Imaginemos no céu um anjo. Imagine, irmão Marcos, um anjo, uma prancheta. Fulano, cortou. Não, desce. Ciclano, cortei, entra. Oh, não sou absurdo isso. Então, Paulo diz, olha, cuidado com os clãs, os que estão fora, a imundícia plena, cuidado com os que estão dentro, ensinando vocês, que são maus ou pretos. E cuidado com esses ensinamentos, absolutamente fora de sentido. Quando eu já tenho ensinado a vocês, que a verdadeira circuncisão que há é entre nós e Cristo. Onde o rito, que eu não estou dizendo que é ruim, porque se for necessário, tem que se fazer na criança. Se for necessário, se faz, porém, o rito para a salvação não valia nada, em absoluto. E ele diz, olha, vocês ficam com esse negócio aí, de corta, não corta, corta, não corta, o anjo não corta. Eu, quando era pequeno, imaginava um anjo no cutelo, já assim, ó, corta, não corta, corta, não corta. Esse problema todo gerou na igreja um dos maiores cenários de quebra do evangelho verdadeiro, dos ensinamentos paulinos e principalmente do caminho que orientava, do caminho pedagógico, onde os que eram gentis, querendo participar do corpo de Cristo, se submetiam a fazer. Então o cara aceitava Jesus Cristo, ele se batizava, em segundo lugar, sendo aceito, ele circuncidava a criança. Na época era natural molhar a boca da criança com vinho para que não chorasse. Porém, com 8 dias ninguém ia lembrar. Até hoje, algumas mesquitas judaicas em São Paulo, algumas não, eu recebi que a maioria delas ainda não fazem. Então a criancinha novinha ainda faz o mesmo rito, ainda com vinho, sem anestesia, sem nada externo, sem nada que não é natural, embora o vinho não seja natural, mas é uma aplicação da Bíblia de longos comentários a respeito e de que embebedece a boquinha da criança. Como a gente sabe, hoje é colocado no anel, e quando não se coloca numa mesquita, depois de poucos dias está sarado. Então, imaginemos esse contexto que, olha, a graça e a fé não são suficientes. A graça e o cenário posterior que é a fé, porque eu só creio a partir do momento que a graça nos alcança, e que a graça não alcançou, ela não era necessária, ela não era suficiente, se não tivesse o processo de circuncisão. E Paulo, observe, uma coisa extraordinária. E todo esse rito, ele é necessário ser dito, porque quando nós perdemos essa explicação histórica, a gente perde um pouco do contexto de quem está falando. Eu falar sobre a circuncisão para vocês é repetir o que exaustivamente vocês já leram. Não é nada importância. Agora, quando a gente consegue retroagir e remontar aquele cenário na época, é observar quem falava aquilo, quem disse aquilo. E ele começa a nomear a si próprio. Isso é extraordinário. Quando ele começa a dizer, olha, a carne que ele está falando é exatamente esse pedaço de carne que dará o teu pedaço no céu, ela não é necessária. Contudo, todos esses ensinos dos quais Paulo foi o principal responsável por ensinar a todos, sem exceção. E ele começa a nomear a sua autobiografia justa, plena e realmente perfeita. Perfeita em que sentido? Paulo foi um morrendo humano. Paulo foi terrível. Paulo era um psicopata altamente funcional para o farisaísmo.
matou muita gente, inclui homens, mulheres, crianças, com os maiores requintes possíveis, arbitrados e aceitos pela lei judaica e pela condenação dos anciões. Ele participava disso. Paulo participou, enquanto muito jovem, alguns relatos dizem que ele estava na adolescência, do apedrejamento do nosso grande irmão Estevão, primeiro mártir da igreja. Paulo estava lá, para você ter noção de quem era Paulo. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, o principal na época dele, não só fariseu, eu não me lembro agora se é Rabá ou Rabã, que era chamado nosso mestre, e que Gamaliel ele era respeitado não só por ser professor, mas participante de um sinédrio muito pequeno, onde resolvia as questões mais importantes da época. E alguns historiadores relatam que talvez Paulo não fosse ensinado como aluno direto de Gamaliel, mas os ensinamentos de Gamaliel foram pegos para Paulo, e Paulo atribuiu isso à vida. E ele começa a dar uma biografia dizendo: olha, bem que eu poderia confiar também na carne, ou em qualquer outro que pensa confiar também na carne. E ainda mais, aí ele começa a falar assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, plena, perfeita, correta, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele não está falando nada aqui do Evangelho, ele está falando de todas as formações do qual Paulo passou, Paulo se formou e foi respeitado na sociedade. E ele diz: olha, eu era irrepreensível. Lembrando, a quantidade de lei judaica era algo absolutamente fora da realidade. Ritos dos mais diversos, de como andar, de como se portar, de como lavar a mão, de como sentar. Então, ele se diz: olha, eu era irrepreensível. Cumpri tudo o que o farisaísmo me ofereceu. Lembremos, quando a gente fala fariseu, publicano, hipócrita, mas lembrando, eram as pessoas que na época detinham todo o conhecimento. Eram ministros supremos, sem nenhuma ligação. Eram pessoas que detinham todo o conhecimento, o pleno conhecimento. E Paulo está dizendo: olha, eu cumpri tudo isso. Tudo, absolutamente tudo. Mas agora eu digo a vocês que tudo isso que eu fiz, e a fama dele era absoluta, reconhecida e palpável. Desde do apedrejamento de Estevão até a própria perseguição íntima no Novo Testamento que Paulo travava pelos judeus. Tudo era reconhecido, uma figura emérita. Uma coisa é eu falar sobre mim no ano de 2024, uma irrelevância absoluta. E outra coisa é você falar de alguém como Paulo, preparado como Paulo, que viveu a época de Cristo, que foi perseguidor, que teve uma estrutura pedagógica extraordinária, reconhecido na história como um dos mais vis perseguidores, psicopata funcional, fariseu dos melhores, até o dia em que há uma estrada, um caminho e um encontro. Até o dia em que esse encontro, cujas palavras cansados estamos de ler, não há possibilidade da gente narrar, a não ser com a fonética das palavras, e que não tem como a gente conceber uma situação dessa. Quando nós narramos um feito e um fato, um exemplo, nosso amigo Ed, narrando aqui o aniversário de sua digníssima esposa, homem irrepreensível, está de parabéns. Ele, quando traz isso, nós ouvimos, nos alegramos, batemos palma e nos regozijamos com ele. Quem é que sabe a vida real do dia a dia e todos os adjetivos eloquentes que ele travou, ela tem que amar ele pelos próximos 120 anos aí, porque tem que ser uma vampira, porque ele pode morrer não, tem que amar ele muito tempo agora. Então todos esses adjetivos que ele trouxe, só ela sabe quais são os verdadeiros, a verdade do coração que ele disse, e só Jesus sabe se todas, desculpe, eu estou usando como figura de imagem, só Jesus sabe se todas essas palavras são franqueadas em absoluto com a verdade verdadeira e plena. Só Jesus sabe. Imagine lermos, mas é impossível alguém tratar de uma experiência tão profunda como essa que Paulo teve. Paulo está num caminho, sozinho. Qualquer um de nós, a Bíblia diz que Manassés, eu pelo menos assim, das poucas coisas que leio e que sei,
que Manassés foi o que existiu de pior. Transformou Acabe em nada. Era alguém muito mau, cuja a história deveria ser apagada. Aquilo foi uma desgraça de existência. Mas tirando Manassés, que foi uma história contada distante, de que Paulo está nas próximas, quem eu entendo como, poxa, como esse cara foi um pé gigante no pé, dentro do sapato do cristianismo. Porque Paulo perseguiu muita gente. Coloquemos nós agora e sejamos sinceros. Quando a gente olha, quando a gente percebe, e principalmente alguém próximo, contemporâneo nosso, eu não assisto mais televisão, eu tenho Instagram, me informam só por ele. Eu abro e fico com raiva de mim. Eu vou ver, eu faço, meu Deus, isso não existe. Bandido. Não existe, meu Deus, lá não, meu Deus, como é que pode? É tanta coisa ruim que a única impressão que nós temos é de um outro próximo. Mas comparado ao que Paulo fez ao Evangelho, ele seria uma figura inaceitável se Paulo tivesse entrado antes da conversão no caminho de Damasco. Ali, nenhum de nós aceitaríamos Paulo. É muito provável que Pedro, estando lá, puxaria a espada. Eu daqui armado, atiraria dele. Alguns aqui, por favor, a gente agiria com a mesma virulência, agressividade e violência que Paulo sempre utilizou. E aí vem Jesus Cristo, olha para um cara como Paulo, com toda a sofisticação que ele tinha, porque é só ler e você vê que a dificuldade de se aprofundar em Paulo era gigante. Ele é o maior escritor do Antigo Testamento, cujas filosofias, cujas narrativas, cujo espelhamento ortográfico para aquela época, isso porque você não está lendo o original. Ele é gigante, ele é um cara absolutamente formal, ele é uma pessoa muito preparada, de histórico irretocável. Engraçado, observe como é que olhamos isso e nós pensamos, poxa, como é que alguém fez tanto mal para o Evangelho? Seria necessária essa formação e toda essa historicidade de violência para eu alcançar ele lá na frente e através desse alcance ele ser o alcançador maior, o narrador e o escritor principal da Bíblia. Aleluia. 13 escritos dos quais tomam a nossa existência. Isso é fantástico. Isso nós só podemos crer num Deus, num Jesus, aleluia, que tem planos cujo nosso coração não alcança. Cujo nosso coração, depois de ver, não acredita. Não acredita. Porque a capacidade que nós temos de olhar para o outro e de ver no outro a total maldade, não do que ouvimos, mas do que efetivamente ele fez, a gente fica com o pé atrás. Se você for honesto no seu coração, honesto, pode ser parente, pode ser família sua. Você faz, não, se converteu fulano, graças a Deus. E a gente fica olhando de lá. Vamos ver. E a gente ainda diz assim, conhecereis a árvore pelos frutos. Se não produzir coisa boa, pode até não produzir, mas é necessário produzir um mínimo de pacificação. Se continuar produzindo coisas más, a árvore boa não dá fruto mau. A árvore má não dá fruto bom. Na economia biológica, de forma clara. E a gente sempre fica olhando. A gente sempre fica objetivando que é necessário respostas. É necessário frutos para que a gente olhe, observe isso aí. Compreende que nós às vezes somos o Deus da pessoa. Porque a gente temos a capacidade de olhar e fazer. Não, fulano, de fato, se converteu. Sim. A gente é tão sujo e cínico que a gente faz assim, sim, aquilo acontece. É verdade. A gente faz isso. Se converteu daquele jeito, não é nada, não. E conversando aquela, aquilo ali não chega ali, ó, a 10 metros de altura quando a torneira do carro. Ele vai pular e vai, e não tem como correr. Aquele que traçou o caminho perfeito, um histórico desgraçado de violência, é aquele perfeito que escolhe. Não é fantástico isso? A capacidade de escolha de Jesus, ela é retumbante. Sem nenhuma explicação, sem maiores problemas, sem grandes significâncias e anseios, não há ansiedade de, olha Paulo, eu estou escolhendo ele porque ele é esse daqui. A
pessoa produziu, olha, fui lá, disse, não, é ele, vai ser ele, não é. Isso é extraordinário. Em Deus é extraordinário. Eu cometo a blasfêmia, isso não é Bíblia, é eu que estou falando. Eu cometo a blasfêmia de dizer que desde que Paulo nasceu, Paulo era um escolhido para a vida cristã. Um dos mais importantes seres humanos que já existiu. E a gente vai assim, fazendo tudo aquilo, exatamente. Até os pecados de Paulo. Meu Deus, olha a bobagem que eu vou dizer aqui. Eu não gosto nem de filmar, nada meu filmando, por causa da Receita Federal e porque eu odeio foto sem filmagem. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, até os pecados de Paulo, eles eram de Deus. Até os pecados de Deus. Não existia nada que Deus se surpreendesse. A gente já falou isso aqui exaustivamente. Então, em momento nenhum, matando um cristão, Deus estava vendo um cristão subir e o futuro cristão matando. E Deus viu o que foi morto subir e o que matou, responsável por trazer a Cristo inúmeros outros que os ouviram com as maiores e melhores explicações teológicas que já existiram. Observe Romanos. É algo extraordinário. Ateus convictos, cuja sofisticação filosófica é imensa. Diz, eu não creio nesse Cristo, mas o Romanos que Paulo escreveu é algo inominável. É algo que tem uma sofisticação incrível. É extraordinário. E para Deus não é uma surpresa, é tudo, absolutamente nada. Ele diz, vai ser esse Paulo. E agora você vê esse Paulo aqui, falando da vida dele, e agora eu vou chocar um pouco vocês. E não é intencional. Observe que a força das palavras muda todo o tom. A força das palavras muda todo o contexto. Todo o contexto. Todo o contexto. Eu aprendi no mundo empresarial, e eu estou aprendendo ainda. Se Deus quiser, eu saio. Eu aprendi uma coisa. Eu briguei muito sem necessidade alguma. 99% das minhas brigas eram inúteis. Brigas, eu estou falando físicas. Briga física, confusão, café voando, câmara de vereadores, todo mundo batendo no pau, gente, embaixo da mesa. Meu Deus do céu, quantas brigas inúteis. Muita briga inútil. E eu consigo hoje compreender que em 99% dessas brigas, não sendo necessárias, eu aprendi que você pode dominar as emoções com as palavras certas e com os comportamentos adequados. Ainda que seu coração, quem está falando aqui é alguém que já fez muita besteira, que não deveria agir e que não vale a pena. Hoje eu tenho um certo grau de, para me proteger emocionalmente, eu fico com um certo grau de, às vezes eu só vejo a pessoa falando assim. Aí eu fico assim. Porque não vale a pena. Não vale a pena. E estou falando mesas e pessoas das quais você não tem o direito de escolher não se sentar. Eu estou falando de, se você trabalha numa empresa, você não pode escolher, senão você não pode. Se você, até num grupo de louvor, estou dando um exemplo, tá? No grupo de louvor de uma igreja, você tem alguém que você não se agrada da performance ou coisa do tipo, mas você não quer sair do grupo de louvor, então você permanece. A tolerância, a paciência, e todos os frutos possíveis do Espírito. Contudo, eu entendi que a maioria dessas sensações, você não precisa falar muita coisa. Você não precisa se indispor para. Eu comento com minha esposa direto, ela disse, e aí, aquela pergunta básica, né? E eu evito dizer assim, tá tudo bem. Eu digo às vezes ela, mas às vezes eu digo assim, mas e aí, tudo bem? Tá nada, rapaz, canalha, batendo, sentei com ele, me roubar. O outro chegou lá, confusão gigante, um estresse. Se toda vez que ela for perguntar, e aí está tudo bem, você for dizer, eu vou sentir raiva pela segunda vez. O que é que as palavras exprimem? As traduções e o original do Antigo Testamento é o grego. Veja que coisa interessante. Eu disse que vou chocar vocês, mas eu estou só lendo, repetindo, já sabe o que eu estou dizendo. Paulo, sofisticado do jeito que Paulo é. Um homem sofisticado, com todo o conhecimento, vocabulário extraordinário, linguística perfeita, homilia, nem se fala, retórica das melhores. Ele diz assim,
Tradução da NVI. Eu trouxe esterco aqui. A minha não é NVI, é qual? Minha essa bichinha aqui que eu adoro ela. Mas eu considero que a NVI ela é a melhor, porque traz menos problemas. E essa aqui eu estou ficando sério, já vou abordar com uma letra maior. Paulo ele diz assim: olha, tudo isso que eu fiz, e que a gente está falando de algo bom, algo extraordinário, algo sublime, que poucos humanos conseguiram. Tudo isso é como merda. É isso que Paulo diz. Tudo isso. Você imagina um irmão chegando para você assim, não tem essa, né? A gente diz em casa, né? Quer dizer, você não, mas a gente diz em casa, né? Essa merda. Não é isso que a gente faz? Mas na igreja não. Na igreja a gente fica, né? Tem que manter a... Mas é o que Paulo diz. Paulo diz, olha, é como esterco. É dejeto. É algo que não é reaproveitado. Não é? E ele se refere a, não é o esterco, a parte que vira instrumento, é o dejeto, efetivamente. O que não consegue produzir e frutificar. Tudo isso é como merda. Veja como a gente se choca. Tudo isso que eu fiz não vale de nada. E ele usou essa palavra, eu estou falando de uma pessoa absolutamente sofisticada. Ele podia usar outras, inúmeras outras. Mas eles se chocaram. Isso numa carta, ele preso, um povo que já tinha visitado 2 vezes, no mínimo, dizendo, olha, por favor, escutem a mim. Porque tudo isso que eles alegam fazer, tudo isso que eles intentam ensinar a vocês, eu fiz e sou muito mais. Mas eu considero tudo isso que eu fiz absolutamente nada. Não vale nada. Veja que coisa extraordinária. Tudo isso eu considero como nada, como dejeto, lixo não aproveitado. Em nada acrescenta, em nada sofistica, em nada me eleva. Porque o principal é a fé em Cristo Jesus. Isso é extraordinário. Eu dizendo isso com a importância nenhuma, é zero. Principalmente se você me ver nessas reuniões que eu digo a vocês. Mas a gente está falando de Paulo, um homem extraordinariamente competente. E ele diz, olha, tudo isso não olhe para mim com grandes elogios. Sabe aquelas batidinhas no ombro? Poxa, como foi bom, viu? Está de parabéns, viu? Foi extraordinário. Não, isso não vale nada. Isso para mim é besteira. Tudo que efetivamente vale para mim está na fé em Jesus Cristo. E daí, exclusivamente a graça. Paulo não era um elegível. Paulo não era alguém que nós escolhemos. Tenho certeza que o irmão Paulo jamais escolheria Paulo. Só bastante olhar, né, irmão? Dizer, uma peça dessa eu não posso chamar para ele. Não faz sentido. Quando a gente é honesto, a gente vê que é impossível considerar Paulo um daqueles que ia participar dos escritos santos perpassados para hoje. Mas existe um tal de Jesus Cristo que não dá grandes satisfações e ele é mesmo. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Aos 44, indo para os 45, que meu Deus do céu, eu não sou digno nem de falar de Paulo. Eu não sou digno de falar de Jesus. De Paulo, eu não sou digno de falar dele. Quiçá Jesus. Mas eu começo a compreender quando Paulo diz isso. Você vai ficando velho e, pelo menos assim, eu acredito que tem que ser assim. À medida que a velhice vai chegando, você vai dando importância às coisas que realmente eram importância que são. E perdendo as importâncias das coisas que são absolutamente desimportantes. E que a juventude e a virilidade dela, seja homem ou mulher, atribui. A força, o desempenho, a juventude, a performance física, as imagens que os outros têm. Ou o Instagram existe para quê? Instagram existiria se todo mundo fosse cego, roupas de grife existiriam. Observe, isso eu estou falando, se a carapuça se vir, vista, mas não é intenção nenhuma. Hoje, não se tem mais vida assim, é a percepção que eu tenho. Aí vai dizer assim, mas quando você nunca gostou de foto, é verdade, eu odeio em todo o meu coração. E eu gostava quando eram 12, 24 e 36 poses. E que nós mandávamos para comprar. E que a máquina às vezes queimava tudo. Oi, ficava tão feliz. Lembra? Bora todo mundo animando. Bora, vai, trilha. Não parecia tudo branco assim. Pronto, vamos ver. Eu gostava disso. Você está num lugar, aí você, estou citando exemplos, tá? Mas se serviu, que sim. Aí você está num lugar, estou destruindo lá. Só Jesus sabe. Eu estou falando em tese, tá? Estou falando em tese.
destruído, coração amargurado, apertado, remédio para dormir, eu estou lá aqui. É mentira? Estou falando, estou falando sério. Todos, viu? Todos. Esqueçam religião, esqueçam tudo. Eu vou almoçar, o que é que eu faço? Hashtag de tempos para hoje. Não, por favor. Por favor. Fizemos uma viagem uma vez. Eu disse à minha esposa, rapaz, eu estou me sentindo tão mal aqui dentro do coração. Por quê? Porque eu vou passar 2 anos pagando aqui. 24 meses. Não gosto do lugar que fui. Não gosto. Para mim é luto, é morte, é tristeza, é angústia. É terrível. E você ainda tem que bater uma foto. Ou seja, hoje o que mostramos, eu estou falando isso de maneira geral, eu incluo isso. Agora eu muito menos, porque eu tenho esse dom dado por Deus que eu não gosto de fotos, eu não gosto de imagens. Mas assim, eu pergunto a vocês, do fundo do coração, vocês já entraram no Instagram para ver alguém colocando assim, paguei o mínimo do cartão, minha luz foi cortada, a internet está me cobrando, o cartão de crédito dividiu em 10, agora estão me cobrando 6 vezes mais. Hashtag meu marido quase bateu em mim. Meu filho é quase um diabozinho. Tem essa. A família é perfeita, tudo é perfeito, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, é tudo de mostrar, é tudo de ver. Quando lá dentro, quando a gente é sincero, que a gente entra naquele quarto, quando fores orar, entra no teu quarto, que não é local, a gente está dizendo lá dentro, aqui dentro, aqui, ó. Aqui. O culto pode ser feito em cima de uma prancha, dentro da praia. Esse pode ser um culto maravilhoso. É lá dentro. É lá dentro. E você para e vê, meu Deus do céu, que cultos extraordinários na estrada. Andando. Não estou dizendo para ninguém deixar de vir para a igreja. Mas o que eu estou falando é que o principal nosso que estamos perdendo, esse é o coração. Cujo, fazendo o link para terminar essa parte A, na B é muitos textos, e é longa, não consigo fazer tudo agora. Quando ele diz assim, eu vou em frente, sem parar, atrás da minha, isso é fantástico, soberana glória. Porque a vocação é algo dado de forma determinativa, pressuposta, antes de tudo, vocacionado para. É nesse aspecto que a gente consegue ver um homem que era desgraçado, sofisticadamente desgraçado, se tornar um homem cuja a nossa vida foi alimentada, abençoada dos nossos netos, dos nossos filhos, até o último dia que a trombeta tocar. Por um homem que de forma limpa, tranquila, Jesus assim escolheu. Isso é Paulo. Esse foi Paulo. Esse será Paulo. Saulo, em momento nenhum Deus mudou o nome dele. Saulo vem de origem hebraica, vem do rei Saul. E Paulo era o nome grego, o que era natural. Quando você tinha origem hebraica, ia viver no lado grego, você mudava o nome até por uma questão de aceitabilidade social, entradas nas cidades, carteira de identificação, etc. Contudo, Saulo, se deu conta de que é impossível fugir do homem do caminho de Damasco. Impossível fugir. Ou vocês acham que um dia Paulo quis? Não, Paulo quis. Zero. É impossível fugir desse caminho se assim vocacionado o homem o fez. Por mais que a gente tente, lute, e assim, é no que eu creio, isso não nos divide, mas é no que eu creio. Eu creio na soberana vocação dada por Deus. Glória. No momento em que Ele concebeu em pensamento o nosso nascimento. É nisso que eu creio. Eu creio em Deus tão extraordinário, que me fere e não me assusta. No que eu creio, cuja aniquilação desse inferno é também graça dele. Porque serão lançados no lago de fogo Satanás e seus anjos. E essa será a segunda morte. E eu não creio num Deus que ficará lá. Como é que está aí o fogo? Não, negativo. Mas eu creio diferente, não tem problema. Isso não nos divide. Não é assunto nem para aqui. Mas eu creio num Cristo que é gracioso em absolutamente todos os seus feitos. Cuja condenação eterna de alguém no inferno é graça dele.
Não há como não haver graça. E o que não é graça? O que não é graça é a ausência total de onde Jesus está. É a ausência total de onde Jesus está. Aí sim não há graça nenhuma. Agora, se ele estiver, há graça em tudo. Aleluia! A graça em absolutamente tudo. Glória. Todos os efeitos. Rapaz, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu perdi fulano foi assassinado, segundo, problema com os filhos, família, etc. Graça a Deus. Infelizmente, vocacionar tinha que acontecer na história da gente. Eu quebrei, já fui um homem tão rico, hoje eu vivo de favor. Soube de um amigo nosso, eu era muito pequeno, mas pai e minha mãe me conhecia. Muito rico. Rico na época que nós não sabíamos o que era ser rico. Hoje não é nenhum tipo de vergonha isso. Eu estou falando rico de uma forma que eu não consigo contar a vocês como era rico. Era uma cidade com 3, 4 homens muito ricos. Homens muito ricos. Hoje, o pessoal levando uma cestinha básica para ele, lá na casa dele. Não há vergonha nisso. Mas tudo que Deus fez e deu àquele homem, eu disse, aí eu comentei com o pai, pai, eu lembro de fulano. Está numa situação que faz bem. Aí eu faço minhas críticas econômicas, não as deixarei fazer. Teve isso, teve aqui, não investiu, não poupou, não se juntou com o empréstimo, não fez as atraiedades corretas do ponto de vista financeiro e econômico. Sugestões, né? Sugestões. Mas eu creio em Gálatas 6, 7, firmes no registro, tudo quanto homem plantar colherá. Mas eu acredito em uma vocação plena. Que a história da gente, toda ela está escrita. Toda. Não há um dia, não vai acontecer nada que Deus não tenha escrito. Mas rapaz, uma desgraça dessa está escrito. Tem que ser assim. Está escrito. Descanso. Tem que ser assim. Rapaz, foi ser, né, jovem? Tinha que ser assim. Foi o Damasco dele, foi o caminho dele. Não há como mudarmos o caminho de Damasco que Jesus preparou para cada um de nós. Creia nisso. Eu termino dizendo uma frase que eu amo do fundo do meu coração, de um grande professor meu, Aurivan Marinho, que já falei, acho que 300 vezes. E essa foi assim: se um dia eu tiver Alzheimer, eu tenho que morrer logo, porque eu sou chato assim, meu com Alzheimer seria insuportável. Mas eu acho que essa frase eu não esqueço. Ele disse, teologia sistemática 2, ele disse, ainda que eu morresse, cego, nu, sozinho, num deserto, sem ter uma gota de água, eu seria o mais agraciado de todos os homens. Segura na minha cabeça. Eu disse, que coisa fantástica. Vai doer? Vai doer. E a sua dor é de quem? A sua dor é sua. Mas vai doer mais. Em geral é assim. A pedagogia da existência nos trata dessa forma. Algumas pessoas com sortes maiores, outras com histórias de vidas diferentes, mas a dor que está escrita para a gente é nossa. Vai ter que passar aí na gente. Degústia, lamba, acalente-se, vai ter que passar. É só sua. Mas o homem que preparou o caminho de Damasco, ele é perfeito. E se der tudo errado aqui, qual o caminho da gente? É o céu. A partir daí a gente começa com outro domingo que tiver oportunidade. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus.